Beleza. Bom, hoje a gente vai falar, então, especificamente sobre exportação de dados, tá? Então, aqui, pessoal, primeiro, a gente está dentro de uma base de teste da Camino, tá bom? Então, a gente está numa base de treinamentos e essa base, ela tem um volume de informações bastante grande, tá? Então, eu vou pedir para vocês considerarem aí toda essa poluição visual de números que vocês estão vendo, mas a gente vai focar especialmente na área de exportação, né? Bem como aqui dentro da nossa base de teste, pode ser que tenham alguns recursos aqui nessa lateral esquerda que não tenham dentro da base de vocês, justamente por conta desses testes que a gente vai fazendo dentro da plataforma para disponibilizar para vocês, tá? Então, dentro da Camino, vocês vão executar os processos financeiros de vocês, o contas a pagar, o contas a receber, né? Visualizar o relatório. Mas em um determinado momento do mês, a gente precisa extrair essas informações aqui de dentro da Camino e a gente precisa colocar ou transmitir essas informações para algum lugar, seja para o nosso time de contabilidade, ou seja para controle e registro interno, mas a gente precisa mover ou eventualmente transferir essas informações aqui de um lugar para o outro. Para isso, né, nós temos aqui dentro da Camino esse botãozinho aqui de exportar, que fica aqui na nossa lateral esquerda. Vocês conseguem visualizar aqui? Eu vou clicar em exportar, tá? E o sistema vai abrir essa telinha aqui para a gente de exportação de dados. Todas conseguem visualizar aqui? Beleza. Bom, aqui dentro dessa tela de exportação de dados, pessoal, o que a gente vai abordar nessa nossa reunião de hoje, tá? A gente vai falar sobre exportação de comprovantes e anexos em lote, de movimentações e de movimentações com rateio, tá? Então, dentro dessa tela aqui de exportação financeira, nós temos aqui o filtro onde a gente pode visualizar qual mês a gente quer exportar, tá? Aqui da Camino. Então, eu posso visualizar as informações desse mês, da próxima semana, da semana passada, dessa semana, desse mês, do próximo mês, do mês passado, dos últimos 30 dias ou dos próximos 30 dias. Ou a gente pode também mover o calendário aqui em cima e selecionar o período que a gente quer extrair ou visualizar as informações, tá bom? Depois, dentro de cada uma dessas caixinhas, a gente vai ter aqui o campo de busca por caixa e busca por competência, tá? Então, só esclarecendo aqui, porque a gente vai ter dois tipos de forma de consultar informações aqui dentro da Camino. Quando a gente fala de busca por caixa, a gente está olhando para a data de vencimento do lançamento. E quando a gente olha para a data de competência, por busca por competência, a gente olha para a data de competência do lançamento, tá? Então, só para exemplificar para vocês, dentro do nosso contas a pagar, eu vou pegar um título qualquer aqui, mas se a gente pegar um título dentro da nossa lista de pagamentos aqui, e editando ele, eu consigo visualizar aqui tanto a data de vencimento quanto a data de competência. Então, quando a gente fala em busca por caixa, a gente olha para essa data aqui, a data do vencimento do meu contas a pagar, e quando a gente olha para a competência, a gente olha para essa data aqui. Ok? Bom, o primeiro ponto que a gente vai visualizar lá dentro da tela de exportação são as exportações dos nossos comprovantes de pagamento. Então, quando a gente utiliza aqui os pagamentos via Camino dentro da plataforma, pessoal, eu tenho vários pagamentos processados aqui dentro do nosso dia a dia, tá? Então, aqui eu tenho, como vocês podem ver, várias informações de pagamento que foram processadas aqui através da minha central de pagamento pelas nossas contas Camino, tá? Quando a gente processa um pagamento dentro do nosso contas a pagar, fica disponível a informação do nosso comprovante de pagamento. Deixa eu só remover esses balãozinhos aqui de mensagens para ficar mais limpa a visualização para a gente aqui. Mas quando a gente faz um pagamento aqui pela conta Camino, tá? Esse pagamento, ele é processado, e aí dentro do nosso título, nós conseguimos visualizar qual é o comprovante de pagamento
que a Camino gerou para aquele título. Então, quando eu faço um pagamento via conta Camino, o sistema processa aquela informação, tá? O sistema gera um comprovante a pagar e você pode acessar esse comprovante aqui pela plataforma. Basta a gente localizar o pagamento e a gente consegue visualizar o comprovante de pagamento. Então, se eu mudar aqui a minha situação na minha lista de pagamentos, de tudo que está pendente para tudo que está pago, eu consigo visualizar um lançamento que eu já paguei, tá? E eu consigo acessar, então, o comprovante de pagamento dele por aqui, ok? Então, a gente pode selecionar, por exemplo, um pagamento que foi pago pela conta Camino. Não sei se nessa base aqui a gente vai ter algo de fato pago pela conta Camino, tá, pessoal? Deixa eu tirar o nascimento aqui. Pode falar, Denise. David, a gente está entrando agora, viu, no Mundo Camino. Esse comprovante eu tenho acesso só quando eu pago pela conta Camino ou qualquer outro banco eu posso vir aqui e ter acesso? Beleza. Quando a gente paga via conta Camino, tá? O comprovante da transação utilizado pelo Banco Camino, você pode visualizar por aqui. No geral, você consegue acrescentar anexos dentro dos seus lançamentos, tá? Então, você pode acrescentar um anexo aqui dentro da sua conta a pagar e incluir o comprovante de pagamento. Mas esse comprovante que aparece aqui dentro do lançamento é só quando o pagamento é feito pela conta Camino. Então, para eu não precisar acessar um lançamento por vez, eu posso vir aqui em exportar, selecionar o mês que eu quero visualizar, alterar a minha data de lançamento aqui em busca por caixa ou busca por competência, e eu consigo visualizar que dentro da plataforma, nesse período, nós temos 342 comprovantes, e eu posso baixar todos eles para minha máquina, tá? O sistema vai estar me avisando que ele vai me notificar quando esse arquivo estiver pronto, tá? E ele vai baixar esse documento aqui para o meu computador. Ok? Esses comprovantes vão ser gerados dentro de um arquivo zipado, tá? E aí, aqui dentro do nosso computador, a gente consegue visualizar todos os arquivos de uma vez. Então, quando a gente utiliza a conta Camino, tá? Nós podemos gerar os comprovantes de pagamento, todos, de uma única vez. A gente não precisa ficar gerando lançamento por lançamento lá dentro do Contas a Pagar. Ok? Beleza. Então, a gente acabou aqui de falar sobre as exportações de comprovantes e anexos em lote, tá? Então, lá dentro do lançamento, eu mostrei para vocês que vocês conseguem visualizar, anexar documentos também, certo? Então, aqui dentro dessa parte de comprovantes na telinha de exportação, a gente exporta os comprovantes de pagamento que a gente tem dos pagamentos executados pela conta Camino, certo? E aqui embaixo, em anexos, a gente exporta aqueles anexos que a gente pode incluir dentro do Contas a Pagar. Então, Denise, lembra que eu mostrei para você agora há pouco como você pode acrescentar um anexo dentro do Contas a Pagar? Por aqui você consegue exportar os anexos que você tem dentro das contas que você criou dentro da Camino. Então, tudo que for pago via conta Camino e você precisar do comprovante, a gente pode gerar por aqui. Tudo que você anexar no seu Contas a Pagar, a gente pode extrair por esse campo aqui de anexos. Tá? Lembrando que ambos, tá, pessoal, são exportações em massa de dentro da Camino. Ok? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vamos seguir, então. Bom, os próximos 2 pontos que a gente tem para tratar sobre exportação são as exportações de movimentos com e sem pendências e de movimentações com rateio, tá?
que é esse menu um pouquinho abaixo do que é onde a gente está, que é o menu de movimentação financeira, tá? O que o sistema vai exportar, pessoal, aqui em movimentação financeira? Ele vai exportar as nossas contas a pagar e as nossas contas a receber, ou seja, a nossa movimentação financeira. Tudo que eu tenho de entrada registrado e tudo que eu tenho de saída, tá bom? Qual que é, pessoal, o filtro que o sistema vai respeitar aqui nesse caso? Lembrando, né? Sempre o período de mês que você selecionou aqui em cima, o período ou mês que você selecionou aqui em cima, tá? Então, o sistema está levando em consideração, nesse caso aqui, apenas esse mês, que são lançamentos aqui do dia 1 até o dia 4 do 12, ou seja, de segunda até hoje, tá bom? Então, o sistema está informando aqui para a gente que existem 446 movimentações efetivadas nesse período, e ele dá aqui um somatório de valor que corresponde a esse montante, tá? Novamente, a gente pode filtrar aqui tanto por caixa quanto por competência, tá? E o sistema consegue exemplificar aqui para a gente qual é a conta bancária que a gente quer visualizar. No geral, aqui, pessoal, o sistema ele está buscando todas as movimentações de todas as contas. Mas, eventualmente, vocês podem selecionar aqui qual é o banco que vocês querem utilizar para fazer essa exportação, tá? Então, no meu caso, eu posso fazer a exportação apenas do Banco do Brasil, ou eu posso fazer as movimentações de exportação apenas do Banco Camino. Então, isso vai variar de acordo com que tipo de informação você precisa gerar aqui da plataforma. Banco Itaú, tá? Você pode selecionar qualquer um dos bancos que nós temos disponíveis dentro da plataforma e exportar as movimentações financeiras daquele banco em específico. Ok? Eu vou deixar aqui como padrão, tá? As exportações sem filtrar um banco específico, deixando o filtro de banco em branco, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha aqui 446 movimentações financeiras para exportar, tá? E aqui embaixo a gente pode aplicar dois parâmetros para essas movimentações, que são incluir os movimentos pendentes e incluir os movimentos com rateio, tá? Incluir o rateio dos movimentos. Por quê? Se vocês não marcam aqui, pessoal, para incluir os movimentos pendentes, o sistema vai exportar aqui da plataforma somente aquilo que está processado, ok? Somente aquilo que está confirmado, que está baixado, tá? Quando a gente marca aqui para ele mostrar o que está pendente, ele vai mostrar tudo que a gente tem, mesmo os lançamentos que ainda não foram baixados junto ao banco. Então, vejam que a gente tem aqui 446 movimentações registradas. Se eu marcar aqui incluir pendentes, o sistema vai mostrar aqui para a gente 970 lançamentos. Eu posso baixar esse arquivo em XLS, eu posso baixar esse arquivo em TXT ou CSV, tá? Então, eu vou baixar esse lançamento, o sistema vai mostrar para mim quais são os campos que ele vai exportar, e eu posso selecionar aqui quais campos eu gostaria de visualizar, ou, se eu quiser que ele exporte tudo, eu posso marcar aqui para ele baixar todas essas informações aqui para dentro da Camina. Ele baixa essa movimentação financeira, tá? E aí eu posso visualizar esse histórico dentro da minha plataforma, tá? Ficou claro aqui, pessoal, como exportar a movimentação financeira e quais são os impactos de exportar os movimentos pendentes ou não? Alguém aqui ficou com alguma dúvida? David, se você quiser voltar nessa parte do pendente, fiquei com dúvida. Beleza. Ó, aqui eu tenho um histórico, tá? Parar e apresentar minha tela de novo, que eu não sei para vocês, mas para mim aqui ficou tudo branco a tela. Boa. Então, aqui eu tenho uma movimentação do meu histórico financeiro, da minha movimentação financeira, tá?
Isso aqui é o histórico que a Camino gerou lá de dentro da plataforma, tá bom? Com todas as colunas, com todos os campos que a gente tem dentro das nossas movimentações, quais foram os bancos, o valor, centros de custo que foram acrescentados nos nossos lançamentos, tá? Então, o sistema vai exportar todinha a nossa movimentação financeira. Vou voltar aqui. Dentro de movimentação financeira, tá? Por padrão, o sistema gera apenas os movimentos que estão baixados, tá? No nosso banco, ok? Se eu quero ter uma visualização dos movimentos que estão pendentes também de pagamento, então lembrando que para o pagamento nós podemos ter um pagamento que está em aberto, ou seja, que eu ainda vou pagar, e um pagamento que já esteja registrado como pago, tá bom? Por padrão aqui, a movimentação financeira gera somente os lançamentos que estão pagos, que estão baixados, ok? Mas a gente pode programar aqui a nossa relação da movimentação financeira para exibir também os movimentos que estão pendentes, tá? Então, essa é a diferença, tá, Denise? Dos movimentos, da exportação, marcando ou não os títulos pendentes. Deu para entender agora? Eu posso ter, por exemplo, uma conta que venceu no dia 1, mas eu ainda não paguei. Ou seja, ela ainda está em aberto dentro da minha plataforma. Se eu não marcar aqui incluir pendentes, ele não traria essa movimentação porque ela não foi baixada, tá? Por padrão, a gente exporta somente aquilo que foi processado, tá? Por exemplo, lá no final do mês eu quero mandar tudo que foi pago para contabilidade, tudo que foi recebido para contabilidade. Então, a gente gera por padrão somente aquilo que já está processado. Não, eu quero exportar, mas eu quero visualizar também o que está pendente. Então, eu posso marcar aqui incluir pendentes, tá? E a gente tem a possibilidade de incluir o rateio também. Por padrão, né? O sistema, nessa exportação financeira, ele só gera o título com o seu valor geral, com o seu valor cadastrado, seu valor total. Se a gente aplicar também o filtro de incluir rateio, o sistema ele vai baixar também os rateios que a gente possa ter incluído dentro do nosso lançamento. Então, só recapitulando um pouquinho, né? Quando a gente tem um contas a pagar dentro da plataforma da Camino, nós podemos incluir um rateio para esse pagamento, tá? O que que é o rateio? Eu posso dividir a minha conta a pagar, o meu custo, em centros de custos ou planos de contas diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, desse pagamento cadastrado, eu tenho um pagamento de salário, ok? Que eu cadastrei para um funcionário, tá? Mas esse pagamento que eu estou colocando como salário, eu tenho mais informações dentro desse título. O valor total, ele não compete somente ao salário, mas ele tem também outras atribuições dentro dele. Então, desse pagamento que eu estou cadastrando para esse funcionário, 80% dele é salário, 5% dele foi vale alimentação e 15% dele foi vale transporte, tá? Se a gente usar aqui a exportação da movimentação financeira para extrair esse relatório, o sistema vai gerar uma linha só com o valor total do meu título de pagamento, ok? Que serão R$ 100.000, naquele caso, naquele exemplo que a gente citou. Se a gente marca aqui para que o sistema gere com a exportação também o rateio, o meu título na exportação financeira, ele não vai ter mais apenas uma linha, mas ele vai ter 3 linhas, uma para cada rateio. Então, ele vai ter o valor do salário, o valor do vale transporte e o valor do vale alimentação, tá? Então, se a gente não marca a exportação do rateio, o sistema gera o valor total do lançamento, né? Se a gente marca aqui para exportar com o rateio, o sistema ele divide aquele lançamento e mostra para a gente cada lançamento dentro da sua linha específica. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal?
Não? Perfeito. Meninas, alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Tá tranquilo para mim, David. Perfeito. Eu gosto sempre de deixar também, né, nesse momento, a nossa central de ajuda, tá? Porque, pessoal, tudo que a gente falou, né, dentro desse pequeno treinamento que a gente teve agora, e a ideia deles é se chamar plataforma na prática para a gente ir de encontro a realmente um tema específico dentro do sistema e trazer bastante clareza e mostrar como que vocês podem, na prática, utilizar a plataforma da Camino. Mas um ponto bastante importante aqui, tá? É que vocês podem consultar também a nossa plataforma do Ajuda, tá? Que é uma biblioteca com informações, com manuais da Camino, tá? Então, se a gente pesquisar aqui dentro do nosso Ajuda exportação, o sistema vai ter vários relatórios dentro da plataforma sobre exportação de dados, que podem ajudar vocês, né, nesse momento, e também conseguir apoiar em caso de dúvidas. Claro que, além disso, nós temos também o nosso time de suporte, que vocês podem acessar pela própria plataforma da Camino ou pelo nosso 0800, né, pelo WhatsApp do nosso time de suporte. Também pelo nosso e-mail, né, o meajuda@camino.com.br, tá? Então, vocês têm todos esses canais para também apoiar vocês e auxiliar vocês dentro da operação de vocês. Com isso, vocês conseguem ter uma comunicação bastante assertiva com o time da Camino e conseguir buscar fontes e informações de vários lugares diferentes que pode, com certeza, aprimorar a operação de vocês. Meninas, caso vocês não tenham mais nenhuma dúvida, tá? O que a gente tinha proposto para apresentar nesse nosso treinamento de hoje era essas informações sobre exportação financeira. A Camino agradece o tempo de vocês.